Sem saber o que fazer com um grande porta-aviões que não queria mais, a Marinha do Brasil decidiu simplesmente afundá-lo no mar. E é essa absurda história que você vai ouvir agora. No dia 4 de agosto de 2022, um grande rebocador com bandeira da Holanda partiu do porto do Rio de Janeiro, levando a reboque aquele que já foi o maior navio militar brasileiro, o ex-porta-aviões São Paulo, que tinha 266 metros de comprimento e estava parado há 5 anos desde que foi desativado. O destino dele seria um estaleiro na cidade de Aliaga, na Turquia, onde ele seria desmontado e transformado em sucata. Ele tinha sido comprado com esse objetivo pela empresa turca SOK em um leilão promovido pela Marinha do Brasil 2 anos antes. Aquele teria sido o fim de uma novela que se arrastava há anos, desde que a reforma do velho porta-aviões foi considerada inviável e substituída pelo leilão. Mas não foi. Uma inacreditável sucessão de absurdos transformou o destino daquele ex-porta-aviões brasileiro em um típico pastelão e ainda resultou em um crime ambiental sem precedentes na história do mar brasileiro. Tudo começou ainda no leilão do tal porta-aviões. O primeiro leilão foi cancelado. Havia suspeitas de irregularidade. No segundo leilão, o ex-porta-aviões São Paulo foi comprado pela empresa turca SOK por apenas pouco mais de 10 milhões de reais, um valor bem abaixo do que ele valia mesmo como simples sucata. E aquela venda não deixou de ser uma transação um tanto suspeita. Mas polêmica também tinha sido a própria história daquele porta-aviões na Marinha do Brasil. Ele foi comprado usado da França no ano de 2000 para substituir o lendário porta-aviões Minas Gerais, o primeiro porta-aviões que o Brasil teve. Mas a vida útil do São Paulo na Marinha do Brasil foi tão curta quanto problemática. Desde o começo, aquele velho navio só dava problemas e teve uma série de defeitos mecânicos e acidentes, entre eles o rompimento de um duto de vapor em 2004 que causou a morte de 3 marinheiros. O porta-aviões São Paulo nunca conseguiu navegar por muito tempo sem ter que parar novamente para ser consertado. No total, dos 17 anos em que ele serviu na Marinha do Brasil, navegou pouco mais de 200 dias e logo se tornou um baita incômodo na frota. Quando ele foi oficialmente desativado em 2017, era considerado o porta-aviões mais antigo do mundo ainda em operação. Em seguida, o problema passou a ser outro. O que fazer com o porta-aviões? A opção foi vendê-lo em um leilão como simples sucata e assim foi feito. Feita a venda, a empresa turca compradora do navio, segundo o que manda a lei, encomendou um inventário do material tóxico que ainda havia a bordo do velho porta-aviões. Era um documento necessário para sua exportação e que o autorizaria a ser levado para a Turquia. Mas o tal inventário só vistoriou 12% do interior do navio e ficou por isso mesmo. Mesmo assim, o inventário concluiu que no interior do porta-aviões havia 9,6 toneladas de amianto, um material cujo transporte é mundialmente proibido. Mas aquela quantidade de amianto gerou suspeitas. Ela era 80 vezes menor do que a quantidade de amianto que havia em um porta-aviões idêntico a São Paulo, o francês Clemenceau, da Marinha Francesa, quando ele foi desmontado anos antes. Mesmo assim, o documento foi aceito pelas autoridades brasileiras e o IBAMA expediu a autorização de exportação do casco do ex-porta-aviões. Só que bem antes disso, um grupo de simpatizantes do ex-porta-aviões decidiu criar um instituto para tentar preservar o porta-aviões São Paulo e impedir o seu desmanche. Eles queriam transformar o ex-porta-aviões numa espécie de museu flutuante. E mais tarde, eles teriam um papel importante nessa história. Alguns meses depois do leilão, em agosto de 2022, sem muito alarde, o porta-aviões foi retirado do cais onde estava atracado no Rio de Janeiro e começou a ser rebocado para o desmanche na Turquia pelo tal rebocador holandês. Só que naquele mesmo dia, uma liminar expedida pela Justiça do Rio de Janeiro, a pedido daquele grupo de opositores da venda do ex-porta-aviões, ordenou que o navio fosse levado de volta para o porto para averiguações sobre a presença de material tóxico em quantidades maiores do que as informadas no tal inventário.
Mas o comboio ignorou a ordem judicial e seguiu em frente no mar. Eles desligaram os equipamentos de rastreio e foram embora. A Marinha do Brasil então foi acionada, mas nada fez para deter o comboio, muito menos trazer o porta-aviões de volta para o porto como a justiça havia determinado. Quando ela se manifestou sobre o caso, foi apenas para informar que o comboio já tinha saído dos limites do mar territorial brasileiro e que, portanto, ela não podia fazer mais nada. A justiça brasileira então mandou suspender a liminar e o comboio seguiu em frente no mar. A Marinha do Brasil então respirou aliviada. Há muito tempo que ela queria se livrar daquele problemático porta-aviões que só causava despesa e achou que tinha conseguido finalmente isso. Só que não. Enquanto o rebocador puxava o porta-aviões e começava a cruzar o Atlântico rumo à Turquia, o mesmo grupo de simpatizantes que tentou impedir que o navio partisse do Rio de Janeiro acionou os países por onde aquele comboio ia passar, especialmente as autoridades no Estreito de Gibraltar, na junção do Mediterrâneo com o Atlântico, e informou sobre a quantidade não sabida de amianto que havia a bordo. Havia também suspeitas de outros materiais ainda mais tóxicos. Quando ficou sabendo disso, as autoridades de Gibraltar proibiram a passagem do comboio por lá. Isso, na prática, impedia que o comboio chegasse à Turquia, porque aquele era o único caminho a ser feito. Um mês depois de partir do Rio de Janeiro, quando já estava do outro lado do Atlântico, o comboio foi barrado e impedido de seguir viagem. Começava ali o festival de absurdos em que se transformou a venda do ex-porta-aviões brasileiro. Enquanto isso, ao mesmo tempo, pressionado por ambientalistas sobre aquela questão do amianto, o governo da Turquia cancelou a entrada do comboio no país. Surpreendido com aquela decisão, o IBAMA, que tinha concedido o inventário antes da partida do comboio no Rio de Janeiro, cancelou o documento. Isso, na prática, significava que o ex-porta-aviões tinha que ser trazido de volta para o Brasil. Durante um bom tempo, o comprador turco tentou driblar a proibição e mandou que o comboio ficasse aguardando instruções parado nas proximidades de Gibraltar. Mas depois de dias tentando fazer com que o comboio atravessasse o estreito, os turcos jogaram a toalha e mandaram que o ex-porta-aviões fosse trazido de volta para o Brasil. Com isso, aquele gigantesco porta-aviões precisou ser arrastado uma vez mais para o outro lado do oceano. Ele foi e voltou. Uma epopeia de mais ou menos uns 14 mil quilômetros navegando para lá e para cá no Atlântico, inédita na história da navegação mundial. Nunca antes um navio daquele porte tinha sido rebocado de volta ao oceano inteiro. No total, entre ida e volta do Brasil para a Europa, aquele comboio passou 2 meses navegando no mar. O custo estimado daquela operação de reboque era de cerca de $30 mil por dia. Isso já dava uma despesa de cerca de quase 10 milhões de reais, praticamente o mesmo que a empresa turca tinha pagado pelo porta-aviões. Mas calma lá, que outros absurdos ainda estavam por vir. Quando chegou de volta ao Brasil, o comboio formado por aquele rebocador e o porta-aviões também não recebeu autorização para atracar em porto algum. O motivo era o mesmo que tinha impedido o comboio de chegar à Turquia: a quantidade não sabida de material tóxico que poderia haver dentro do casco do porta-aviões. E quem estava por trás daquela determinação era a própria Marinha do Brasil, que tinha vendido o navio. Começava ali a segunda parte da inacreditável saga do porta-aviões São Paulo. Quando o comboio já estava quase chegando de volta ao Rio de Janeiro, veio uma ordem da Marinha determinando que ele desse meia volta e subisse a costa brasileira até o porto de Suape, no litoral de Pernambuco, a mais de 1.500 quilômetros de distância. O objetivo disso era uma vistoria que precisava ser feita em um navio após tanto tempo sendo rebocado no mar, como de fato determinam as leis da navegação marítima. Só não foi explicado por que isso não podia ser feito no próprio porto do Rio de Janeiro. 15 dias depois, o comboio chegou ao porto pernambucano de Suape, onde também não pôde atracar. O motivo agora era uma recomendação da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que temia a contaminação da região pelo que poderia haver de tóxico no interior do porta-aviões. A administração do porto não foi autorizada a permitir que o comboio atracasse. Em vez disso,
ela determinou que o rebocador e porta-aviões ficasse a 12 milhas da costa, aguardando que a vistoria fosse feita lá mesmo no mar, o que de fato aconteceu, só que apenas 10 dias depois. Quando finalmente foi feita aquela vistoria, os técnicos constataram que, apesar de uma certa quantidade de água que já tinha penetrado no casco do porta-aviões, algo já esperado após tanto tempo no mar, a flutuabilidade do navio não estava comprometida. Mas eles recomendaram que o navio fosse levado para um estaleiro para uma melhor averiguação da integridade do casco, e isso implicava em ter que parar o navio em algum porto. Mas qual porto se nenhum deles queria aceitar aquele navio supostamente contaminado? Era o início do terceiro capítulo da novela em que se transformou a venda do ex-porta-aviões São Paulo. A questão agora era, para onde levá-lo? Enquanto a Marinha dizia que a responsabilidade de achar um porto que aceitasse o porta-aviões era da empresa turca que o tinha comprado, os turcos negavam isso e diziam que cabia à Marinha brasileira definir para onde o navio tinha que ser levado para fazer aquela vistoria. Parecia um bate-boca de novela das 8. Surgiu então um novo impasse. O que fazer com um porta-aviões que àquelas alturas já tinha virado uma espécie de navio fantasma que ninguém queria por perto? Durante mais de 3 meses, aquele patético comboio formado por um rebocador com 16 tripulantes a bordo e um porta-aviões com o tamanho de 3 campos de futebol ficou navegando em círculos em frente ao porto de Pernambuco dia e noite sem parar, para lá e para cá, sem ter para onde ir e sem poder atracar. Durante todo aquele tempo, as 2 embarcações ficavam ligadas por cabo de aço e a tripulação do rebocador monitorava direto os ventos e as correntezas. Quando um deles ameaçava deslocar o porta-aviões, o rebocador entrava em ação e trazia o navio de volta para a posição desejada. Era um interminável vai e vem no mar rumo a lugar nenhum. Uma queda de braço para ver quem desistia primeiro, se a Marinha do Brasil ou a empresa turca que tinha comprado o navio. Com isso, surgiu um novo impasse. Quem naquele momento era o real dono do navio? A Marinha do Brasil ou a empresa que tinha comprado? Só quando os turcos anunciaram que estavam levando embora o rebocador de volta para a Europa e que iam abandonar o porta-aviões à deriva no mar brasileiro, é que a Marinha do Brasil ficou sem alternativa e teve que agir. A única saída foi reassumir o porta-aviões e ficar com aquela batata quente na mão. Àquelas alturas, aquele era um problemão do tamanho do porta-aviões. Mas havia uma saída. Naquela mesma época, a Marinha Brasileira recebeu uma nova proposta de compra do ex-porta-aviões, dessa vez feita por uma empresa de desmanche da Arábia Saudita. A proposta era de 30 milhões de reais, 3 vezes mais do que os turcos tinham pagado pela sucata do São Paulo. Mas a Marinha do Brasil sequer respondeu aos árabes. O que ela queria era se livrar de vez daquele navio. No dia seguinte, 2 navios da Marinha do Brasil rebocaram o ex-porta-aviões São Paulo para bem longe da costa pernambucana e a entidade anunciou o que mais se temia, que ia afundar o navio do jeito que ele estava. Ou seja, com tudo que houvesse dentro dele, inclusive material tóxico, o que ia contra todas as convenções mundiais, da qual inclusive o Brasil era signatário, e de configurar um crime ambiental sem precedentes na história do mar brasileiro. E a decisão de afundar o porta-aviões foi levada adiante. Quando soube da decisão da Marinha de afundar o navio, o Ministério Público do Brasil recorreu à Justiça e tentou impedir o afundamento do porta-aviões, já que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente nada faziam para impedir isso. Talvez por ordem do então novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha sido recém-empossado e estava em um processo de reaproximação amistosa com a Marinha depois dos episódios antidemocráticos de 8 de janeiro daquele ano. Na ocasião, o presidente Lula teria chegado a proibir a então ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, de se pronunciar a respeito do caso do porta-aviões. O objetivo do governo era não contrariar a Marinha, que queria afundar o navio e pronto. Coincidência ou não, o juiz que julgou o pedido do Ministério Público negou as 2 liminares e o processo de afundamento do navio seguiu em frente. Poucas horas depois, a Marinha do Brasil colocou o seu objetivo em prática.
rebocou o ex-porta-aviões até o limite do mar territorial brasileiro, a quase 200 milhas da costa, um lugar onde a profundidade beirava os 5.000 metros, o que inclusive impediria que mergulhadores fossem bisbilhotar o navio depois, e explodiu o porta-aviões. Ele foi parar no fundo do mar e a Marinha deu o caso por encerrado. Era o início da manhã de 3 de fevereiro de 2022. Um dia antes, havia sido comemorado o Dia de Iemanjá, a rainha do mar, e ela recebeu um presente de grego no mar brasileiro: o navio contaminado. O último capítulo da novela do ex-porta-aviões brasileiros que ninguém queria foi o pior possível, e desde então nunca mais se tocou no assunto, como se afundar no mar um porta-aviões contaminado com material tóxico fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu mais uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber de graça outras histórias.